Fala, meu povo, Lameck falando. Nossa, muito tempo que eu não gravo um tutorial, hein? Então, eu sempre tive vontade de gravar essa série de tutoriais. Até comecei a gravar um tempo, coloquei no Instagram e patati, patatá. Mas depois de toda a minha rotina, depois que minha rotina mudou muito, eu comecei a deixar o canal um pouco de lado. Mas eu queria voltar e gravar essa sessão de tutoriais de uma coisa que eu uso bastante no meu dia a dia, de uma coisa que eu entendo relativamente bem, assim, dentro do cinema, que é o Mograph, né? É, então, eu queria mostrar pra vocês uma série de videozinhos, de setups que a gente pode atingir com o Mograph, mirando muita galera que está começando, principalmente, que de certa forma pode ter um receio aí com o Mograph, mas é uma ferramenta simples de usar, e muito útil, cara. Muito útil mesmo, assim. Tá, então sem mais delongas, bora lá. Eu vou começar usando. Eu não sei nem o que eu vou fazer aqui, tá, gente? Vou mostrar pra vocês as funcionalidades das coisas, tá? Sendo o mais direto possível. Então, acho que a ferramenta que a gente mais usa dentro do Mograph é o Cloner, tá? Então, se você clicar aqui e segurar, a propósito, estou na versão 2025. Então, o Mograph ele se encontra aqui, que são, vamos dizer assim, os geradores, né, de Mograph. E aqui a gente tem todos os efeitos, tá? Ou você pode vir aqui em Mograph e tem tudo também, tá? Os effectors, e mais algumas cositas más. Então bora começar com o cubo, ou com o clone, tá? Clone, como o nome já diz, ele copia coisas, né? Ele clona os teus objetos, né? Então, usando o bom e velho cubo, eu clonei o meu cubo, tá? Então aqui agora eu tenho 9 cubos clonados, tá? A grande diversão do homograph é que a gente pode trabalhar esses cubos de uma certa forma procedural, tá? Até certo ponto. E a gente pode trabalhar isso como se fosse uma coisa só, uma unidade só. Principalmente na parte de animação, entendeu? Então, por exemplo, eu quero animar um cubo desse, eu tenho como usar um effector. Vou demonstrar aqui um bem rápido, com random, por exemplo. Tem como eu animar esses caras junto, tá? Então, deixa eu dar o play aqui. Ele tá meio animado já. Então, só para entender um pouco como funciona isso, o Clone basicamente, o Mograph basicamente ele permite você trabalhar com várias distâncias, vários objetos de uma forma simples. Resumindo grosseiramente é isso, tá? Uma forma mais simples do que eu simplesmente animar cada cubo desse individual, por exemplo, nesse caso simples aqui, tá? É... Fora isso, me permite fazer muitas coisas na parte de modelagem também, entendeu? Então, por exemplo, um exemplo bem fácil que eu vou mostrar aqui para vocês agora, real time. Eu vou adicionar um plane, vou deixar esse plane com um em um, tá? Eu vou converter ele, normalmente esse botão aqui, ou a tecla C, tá? Eu vou adicionar dois loops aqui, tá? Ele adicionou esse loop aqui ou não? Deixa eu ver. Adicionou não. Então KL, adicionar um loop, né? Clicou, adicionou um, dois loops, tá? Então eu vou pegar esses dois pontos aqui, vou expandir ele, esses dois aqui também, vou expandir ele um pouco, tá? Eu vou jogar esse cara aqui no meu objeto, vou segurando o Alt, clicando aqui, segurando, eu vou colocar esse thicken, que é como se fosse, para quem já usa o Cinema 4D, é como se fosse um antigo cloth object, tá? E esse cara eu vou adicionar um subdivision surface, então a gente já começa a ter aqui uma espécie de pétala, né? Vou pegar meu thicken aqui, fazer isso aqui. Normalmente eu converto esse cara, que me dá uma estrutura já estudada, né? Vou colocar outro looping aqui, tá? Essa não é a forma mais otimizada para fazer não, mas é algo que eu considero mais rápido, tá? Então eu tenho aqui uma pétala, talvez, sim. Então
em cima disso eu vou usar o meu clone de novo, né? Então segurando o Alt, clicando em cima do meu clone, ele vai multiplicar minhas pétalas, certo? Só que esse clone ele tem várias aplicabilidades, né? Nesse caso eu vou usar radial, tá? Vou aumentar aqui o radius, né? Vou criar aqui uma esfera, por exemplo, uma hemisphere, e agora eu já começo a ter algo parecido com uma florzinha, entendeu? Então, baseado nisso, eu consigo implementar alterações nos meus cloners, né? Usando as ferramentas que tem no cloner, né? Que é rotacionar, fazer transform, escalonar os cloners, né? Individualmente, né? Já vem algumas ferramentas, tá? Vou fazer minha florzinha, minha torta. E também você pode usar os effectors, que aqui eu vou abordar nos próximos vídeos, eu vou abordando eles, tá? Em exemplos mais práticos, pra gente não deixar a aula muito grande. Já tá com 6 minutos já, eu não quero estender muito. Então, por exemplo, nesse caso aqui, adicionar um plane effector, tá? Deixa eu tirar essa rotação aqui, por exemplo, que aí eu já mostro um outro conceito para vocês, bem introdutório de novo, tá? Então tem a minha rosa, eu tenho o meu clone, na aba de effects o meu plane tá lá, né? Como se eu tivesse assimilado ele ao meu clone, né? E no effector, perdão, a gente tem essa área chamada de fields. Isso aqui é o poderosíssimo, deve ser onde o graph brilha, assim, tá? Então eu vou colocar por enquanto esse random field aqui, tá? E aí o que é que o plane faz? O plane, ele tem essas propriedades aqui nessa aba de parâmetro, tá? Que a gente vai começar primeiro com posição, rotação e escala, para não complicar muito. Então eu vou aplicar nos meus cloners, deixa eu tirar isso aqui para você entender bem, uma posição de 310 centímetros em todos eles, entendeu? Isso sem field nenhum, só o cloner mesmo, né? Se eu fizer com um X, ele vai aplicar nas minhas pétalas, né? Também a movimentação em X e em Z também, tá? Z normalmente vai na direção da normal. Então, para ficar um pouco estilizado, eu vou mexer aqui no X, tá? Que ela fica mais estilizadinha. Eu vou mexer um pouco aqui no Y. Pronto. Quando eu colocar meu random field, ele vai randomicamente, vamos lá, ele vai randomicamente pegar esses objetos e aplicar nos meus clones. Então você consegue ver que ele, se a gente der por exemplo, a gente der uma escalada aqui, ó, ele já manipulou os meus cloners de novo, tá? Nesse caso em específico ele tem como animar também, como é um random field. Você pode botar o período de looping 90, apareceu o looping, tá? Então existem vários truques pra gente abordar nesse curso, vamos dizer assim, né? No site de tutoriais. A gente tem 2 minutinhos, eu não quero passar de 10 minutos. Uma outra boa, vou mostrar mais um aqui em 1 minuto. Uma outra boa solução é esse Voronoi Fracture, que ele serve para quebrar o nosso, cadê minha esfera? Aqui. Serve para quebrar o nosso objeto. E em cima disso a gente também pode usar esses efeitos, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar esse efeito random de novo, ele vai randomizar minhas peças, entendeu? Então, MoGraph é sobre controlar instâncias, né? É controlar pedaços, vamos dizer assim, de geometria, tá? Vamos pensar dessa forma, assim. Existe um pensamento mais técnico, mas acho que não vale a pena falar isso, principalmente para quem está começando. Mas é basicamente isso. Você quer controlar vários objetos ao mesmo tempo no ambiente 3D. O MoGraph é uma das melhores soluções que existe, tá bom?
10 minutos, um abraço, tchau, tchau.